A verdade é relativa? Olá, bereanos! Este é o vídeo Respondendo 6. É um quadro onde eu respondo comentários aqui do canal. Neste vídeo, embora eu já tenha respondido em texto, irei responder o seguinte comentário. Marisa Fernandes comentou: eu cheguei a uma conclusão que cada um tem a sua verdade. Cada um interpreta a Bíblia de um modo. Ninguém sabe qual é a verdade mesmo. Bom, ela disse isso com respeito ao vídeo que eu fiz sobre Lilith, se ela seria a primeira esposa de Adão ou não. Bom, eu vou responder em forma de vídeo porque eu estudei um conteúdo muito interessante a respeito desse assunto. Antes de continuar, eu gostaria de salientar que todas as referências do vídeo estarão na descrição, caso queiram checar, ok? Bom, em alguns assuntos bíblicos eu penso assim como a Marisa, que cada um tem a sua verdade, né? Ou consciência, por assim dizer. E sim, existem muitíssimas interpretações da Bíblia, por isso existem várias religiões. Mas eu também acredito que existem assuntos que possuem um entendimento correto, com base em estudos e na lógica. Assim como a ciência possui métodos que podem ser testados para se comprovar algo, assim também nos estudos da Bíblia. É muito difícil, mas acredito que é possível todos chegarem a um consenso e dizer a verdade é X. Porque eu acredito que existe uma verdade absoluta e que todos podem chegar nela através de estudos. Veamos esse texto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Então, conforme o texto, a Bíblia fala de um pleno conhecimento. A expressão pleno conhecimento da verdade é a tradução da palavra epignosis, que significa conhecimento preciso e correto. Então Deus tem esse desejo, que tenhamos um conhecimento preciso e correto da sua palavra, para que possamos melhor produzir a nossa salvação. Também eu acredito que a Bíblia é como a ciência. A ciência estuda e chega em informações que podem ser testadas, até que seja atualizado por outra afirmação que faz mais sentido. Assim também a Bíblia. Hoje entendemos de uma forma, amanhã poderemos atualizar o nosso entendimento. Porém, este comentário também deu a entender que a verdade é relativa. Mas será assim mesmo? Vou mostrar o que eu estudei a respeito desse assunto. Primeiramente, o que é a verdade? Segundo o dicionário Dício, verdade é o que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Também temos o significado em grego da palavra aletheia, que significa de uma verdade, em realidade, de fato, certamente, na maior extensão. Então a verdade são fatos inegáveis, é a realidade, que realmente é. Porém, existem algumas expressões na religião, por exemplo, como a verdade, que é usada para se referir a crenças dogmáticas, que muitas vezes são mantidas sem justificação e sem a disposição para revisá-las. Porém, a expressão crença dogmática descreve melhor a verdade em algumas religiões. Um problema sobre a verdade, principalmente nos dias de hoje, é que o mesmo pensamento pode ser verdadeiro para uma cultura e ser falso para outra cultura. Então hoje esse pensamento pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso acontece porque Adão e Eva pecaram comendo da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, se afastando da verdade de Deus. E a partir daí, a humanidade tendeu-se a seguir seus próprios caminhos e definir quais são as suas verdades e mentiras. Isso pode variar muito, pois as pessoas seguem diferentes padrões. Porém, dizer que cada um tem a sua verdade, que a verdade é relativa, dá base para cada pessoa criar suas verdades e negar fatos que podem levar à distorção da realidade, onde as coisas são vistas de um modo totalmente personalizado. Porém, naturalmente, todo mundo acredita estar correto ao fazer e dizer alguma coisa. Porém, assumir que existe uma verdade absoluta implica que o que eu acredito pode estar errado. Assim, da mesma forma que acreditar que a verdade é relativa, implica que o que se acredita também pode estar incorreto, pois é relativo. Para resolver este problema, é necessário seguir um padrão universal de verdades que são provadas e comprovadas por diversos meios. Jesus resolveu esse problema. Nós podemos ler isso em João, capítulo 14, versículo 6. Responderam Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, conforme o texto, Jesus disse que é a verdade. Ou seja, todos os seus ensinamentos devem ser seguidos como padrão. Só se atribui valor de certo e errado, de verdade ou mentira, seguindo-se um padrão. Também só existe verdades e mentiras, certo e errado, porque Deus existe. Caso contrário, não existiria certo e errado, verdade e mentira,
porque cada um teria suas próprias verdades e mentiras. E é o que acontece hoje com quem se afastou de Deus. Então o objetivo das coisas perde um sentido sem Deus, pois Deus atribuiu o certo e o errado. Como consequência, temos coisas que se tornam verdades e coisas que se tornam mentiras. O problema é que atribuir seus próprios valores de verdades e mentiras, certo e errado, é o mesmo que comer do fruto proibido e negar que o Cristo seja a verdade. Por isso que a verdade está no Cristo, porque o Cristo trouxe a palavra de Jeová Deus, o Criador, e que o Criador que criou sabe melhor do que todos o que é a verdade e a mentira, o certo e o errado, e assim pôde falar através de Jesus, o enviando para a terra. Por isso que aqui eu sempre utilizo a Bíblia como padrão, porque é nela que conhecemos a Deus. Eu não conheço outro livro que revele Deus tão precisamente quanto a Bíblia. Bom, resolvido o problema, vamos para algumas características da verdade, que são inegáveis. Se você está buscando pela verdade, se inscreva no canal e seja liberto pelo Cristo. A verdade tem eficácia. Então a verdade é eficaz porque te dá um norte para onde você tem que ir para atingir seu objetivo. Por exemplo, para mim atravessar o outro lado da rua, eu preciso ir deste ponto para este. Se alguém dizer que é só seguir reto em uma direção contrária, isso será uma mentira, pois você não vai atingir seu objetivo. A Bíblia diz, em Salmo, capítulo 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Então é como se estivéssemos na escuridão, e a verdade é como uma lâmpada que é eficaz em iluminar, revelando o caminho para onde devemos ir. A verdade confronta. A verdade, por assim dizer, dói, o que pode fazer com que outros fiquem com raiva de quem está proferindo. E é natural que as pessoas não recebam muito bem a verdade, porque a verdade confronta. Como todos nós somos pecadores, quando ouvimos a verdade, percebemos o nosso erro e ficamos envergonhados. E como não estamos acostumados com isso, ficamos com raiva pelo constrangimento. Nós podemos ler isso em Gálatas capítulo 4, versículo 16. Será então que eu me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Nesse texto, Paulo faz essa pergunta. Me tornei seu inimigo por te falar a verdade? Isso acontece, por quê? Porque quando se fala a verdade, algumas pessoas encaram isso como uma afronta e podem passar a enxergar o outro como um inimigo. É claro que receber o ódio dos outros pode significar que falamos alguma besteira de fato, mas nem sempre é assim. Existem os dois extremos. Podemos ser insultados por falar uma besteira ou por falar uma verdade. Por outro lado, quem não deve não teme. Se ficamos com raiva, é bem possível que estamos moralmente em dívida relativa a alguma coisa que acreditamos que fizemos indevidamente. Porém, se a verdade dói em nós, pode ser o primeiro passo para reconhecer o erro e começar a fazer as mudanças necessárias. Mas, porém, pode ser uma exposição da dívida moral de um indivíduo, que pode soar como um soco na cara. A verdade é lógica. Por exemplo, quando se está com um problema de visão, não se indica um dentista, mas sim um oftalmologista. Qual é a lógica de procurar um dentista que cuida de um dente se o seu problema é no olho? Então qual é a verdade? A verdade é que devemos procurar um oftalmologista e não um dentista para cuidar de nossa visão. Vejamos outro exemplo, na construção de um programa de computador. Será que se eu escrever um código com as minhas palavras e usar como código padrão, será que irá funcionar? Não, pois existem diversas linguagens de programação do qual eu posso usar para falar a língua do computador para que ele de fato realize a tarefa que eu desejo. Então eu não posso escrever qualquer coisa porque não irá funcionar. Então a verdade é lógica. Eu não posso dizer que um chinelo é melhor que um martelo para bater um prego, que a banana que come o macaco, que é o poste que mija no cachorro, e assim por diante. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto nos ensina que devemos prestar um serviço a Deus com culto racional. Algumas traduções traduzem faculdade de raciocínio. Se olharmos nos idiomas originais, vamos ver que a palavra logicos foi traduzida como racional, porém essa palavra grega pode significar que pertence à razão ou à lógica, que concorda com a razão, que segue a razão, razoável.
lógico. Então o texto está querendo dizer que devemos prestar um serviço sagrado a Deus com lógica, com base na verdade, porque a verdade é lógica. Então nem tudo podemos colocar as nossas visões, porque existem coisas que não funcionam como queremos que funcionem, mas funcionam do jeito que realmente são. Por isso é importante que a adoração a Deus seja com base em raciocínio lógico, para chegar na verdade. Eu vou deixar um vídeo interessante sobre a diferença de fé e credulidade, o que pode te ajudar muito a chegar na verdade. O meu incentivo é que sigamos um padrão. Qual é esse padrão? O padrão que Deus estabeleceu através de Jesus. Aqui eu vou colocar a verdade, eu não vou ficar fazendo cócegas no ouvido de ninguém. Afinal, olha o que diz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá um tempo que não suportarão o ensinamento sadio, mas de acordo com seus próprios desejos, se cercarão de instrutores que lhes façam cócegas nos ouvidos. Então, segundo o texto, um dia as pessoas se cercariam de instrutores que lhes façam cócegas nos ouvidos, ou seja, só aceitariam pregações que falam o que elas querem ouvir, e não a sã verdade da palavra de Deus. Isso acontece hoje. Muitos não se importam mais com a verdade, mas querem um instrutor para, por assim dizer, passar a mão na cabeça deles enquanto pecam contra Deus. Estudos e pesquisas da Bíblia ou mensagens como arrependimento e pecados ficam de lado, fazendo as pessoas terem uma espiritualidade fraca e superficial. Agora, se proferirmos mensagens da Bíblia que essas pessoas não estão acostumadas, vão falar que estamos com demônios, que somos preconceituosos, que está errado, e podem até começar a nos perseguir por causa da verdade. Outra coisa interessante é que, segundo Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 14, os cristãos verdadeiros são luz. A luz está em oposição com as trevas. Segundo João capítulo 15, versículo 20, se perseguiram a Jesus, também perseguirão os cristãos. Então, quando falamos a verdade, vamos receber ódio dos que estão nas trevas, sejam quais forem os modos. Lembre-se que as trevas não suportam a luz. Por isso, quem é luz acaba por ser odiado pelos que estão nas trevas, porque a luz elimina a escuridão. Também temos que tomar cuidado quando conceituamos outros como arrogantes por acharem que só eles estão certos e têm a verdade. Pois ao fazer isso, muitas vezes queremos ter a mesma razão que o outro tem. Então que moral temos para acusar se estamos fazendo a mesma coisa? Então deveria existir um respeito entre opiniões. E a humildade de ter a mente aberta a fim de mudar de opinião por ser persuadido a uma outra ideia coerente. A mente aberta não é aceitar tudo que se ouve como sendo a verdade, mas ter o discernimento de filtrar e aceitar o que realmente é coerente e lógico. A humildade também te ajuda a entender que não sabe o bastante para aprender e ensinar. Então muitas vezes quem ensina ou fala algo o faz porque tem certeza do que disse e não porque acha que sabe mais que os outros. Porque justamente quem realmente sabe mais que os outros um dia teve a humildade de aprender, também está tendo a humildade de ensinar. Mas o que realmente acontece é que não precisamos aderir a tudo que os outros nos falam. Temos os nossos conceitos, mas também devemos ter a humildade para reconhecer quando estamos certos e errados. E é muito importante que refutemos argumentos e não pessoas. Mas enfim, eu achei bem assertivo o comentário da Marisa. Parabéns pelo comentário, Marisa. E é de pessoas inteligentes assim que eu gosto no canal, tá? Até porque, realmente, as pessoas criam suas verdades e acreditam no que querem. Eu já cheguei a essa mesma conclusão parcialmente. Mas é muito bom ver que existem pessoas com interesse na verdade no mundo. Olha esses comentários. São esses que me incentivam a continuar fazendo mais vídeos. E se você se sentir que meu canal não é para você, pode sair, eu não me importo. Se tiver alguém que não gosta do meu trabalho, pode entrar à vontade nos vídeos, daí eu ganho bastante dinheirinho no AdSense, tá bom? Meu objetivo aqui é chegar na verdade, seja eu agradando os outros ou não. Bom, esse foi o vídeo então. Assista também os vídeos que eu vou deixar a respeito da diferença de fé e credulidade, e se é errado, questionar as suas crenças. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.